Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os irmãos e irmãs, amigos e amigas que estão sempre nos acompanhando ou que esteja aqui pela primeira vez. Você é muito bem-vindo, que Deus abençoe sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mais um domingo, estamos aqui reunidos, claro que num ambiente virtual, mas isso não significa que não estamos juntos. Podemos não estar juntos presencialmente, mas estamos juntos em espírito, estamos juntos aqui na mesma comunhão, prostrados diante da palavra do Senhor, a fim de que nossos corações, nossas mentes sejam repletas, sejam cheias da palavra do Senhor nesta noite. Eu quero já te dar as boas-vindas e dizer com muita alegria que nós iniciaremos hoje uma nova série de mensagens intitulada Marcas da Nova Vida em Cristo. Marcas da Nova Vida em Cristo. E meus irmãos, eu tenho certeza que durante essas 8 semanas Deus vai falar ao seu coração. Será um momento de revisitar temas e assuntos que são básicos da fé, coisas que são extremamente importantes para nós, e pensar na vida cristã como sendo algo que precisa ter marcas, que precisa deixar um legado nesse mundo. Deus não nos chamou, meus irmãos, para simplesmente sermos frequentadores de igreja. O Evangelho e o poder do Espírito Santo, quando ele entra na vida de uma pessoa, ele nos transforma de uma maneira significativa. E todo cristão verdadeiro tem marcas. E essas marcas são a evidência da sua salvação, são a evidência de que o Espírito Santo habita nele e é a evidência de que ele estará com o Senhor por toda a eternidade. Por isso é muito importante que você acompanhe. Eu quero dar alguns conselhos aqui antes de nós entrarmos no texto e antes de nós estarmos trabalhando essa série de mensagens. O primeiro conselho é que, na verdade, essa série de mensagens, assim como as de quarta-feira, que estamos falando sobre os desafios que as igrejas enfrentam, essas mensagens, para que você possa aproveitar melhor essas mensagens, você precisa estar com a sua Bíblia. E você precisa estar acompanhando com papel e caneta. Lembre-se que aqui não estamos apenas num passatempo, estamos estudando a palavra de Deus. E é óbvio que você precisa ter a palavra de Deus não apenas por alguns instantes, você precisa guardá-la até para que você possa também ser um instrumento dessa palavra. Por isso que eu te convido a, sempre que você acompanhar um texto, você acompanhar com papel, uma caneta, um caderno, para que você possa estar anotando os versículos, estar anotando também aquilo que Deus fala ao seu coração através da mensagem. Afinal de contas, esse é o momento que nós aguardamos, o momento em que Deus fala conosco. Quero já dar as boas-vindas a todos os irmãos e irmãs e dizer da minha alegria estarmos juntos aqui todas as quartas-feiras, os domingos. Tem sido, meus irmãos, um desafio para mim as lives, não pela questão de pregar, não pela questão de estar fazendo todo esse processo online, mas por não ter os irmãos por perto, por ter apenas uma tela na minha frente, a minha Bíblia, o Espírito Santo aqui comigo, louvado seja Deus, que é meu companheiro, consolador, Ele que me dá unção, sabedoria para que eu possa ministrar. Mas, meus irmãos, como é difícil pregar sem a companhia dos irmãos, sem ver os rostos dos irmãos, sem perceber as expressões, é muito difícil. Mas louvado seja Deus, porque eu sei que você está aí comigo, eu sei que você está acompanhando com a sua família, e eu tenho orado para que Deus me use para abençoar você nesse tempo difícil que estamos passando, um tempo de deserto, um tempo de dificuldades, e que a voz de Deus seja não apenas aquilo que conforte o seu coração, mas também aquilo que te dê direção nesse momento em que estamos passando. Tá certo? Então começo hoje essa nova série de mensagens intitulada Marcas da Nova Vida em Cristo. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em 2 textos. O primeiro texto é um texto bastante conhecido, que é o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. E depois nós vamos ler Romanos, capítulo de número 8, do 9 até o versículo de número 11. Então, o primeiro texto, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, verso 17. E depois Romanos,
capítulo de número 8, verso de número 9 até o versículo de número 11. Então, a segunda carta de Paulo aos Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, nova criação ou nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então Paulo está dizendo que uma vez estando em Cristo, nossa vida é marcada pelo novo, é uma nova trajetória, uma nova caminhada. E é a partir deste versículo que o Espírito Santo me trouxe à mente a importância de nós falarmos sobre esse assunto. O que significa essa nova vida em Cristo? Algumas pessoas vão achar que essa nova vida em Cristo tem a ver com um comportamento diferente ou com algumas outras coisas que nós vamos falar aqui. Então é importante você entender que quando estamos em Cristo, nossa vida ela é transformada. Ela é transformada de uma maneira integral. Não é apenas uma área, não é apenas algo que muda do lado de fora, é uma mudança radical. Paulo vai dizer que se alguém está em Cristo é nova criação, nasceu de novo para uma nova vida. Mas em que constitui essa nova vida? Quais são as marcas do verdadeiro cristão? Como eu sei identificar se eu sou um verdadeiro cristão ou sou apenas uma pessoa que frequenta a igreja? Tá certo? Então, algumas dessas perguntas serão respondidas ao longo dessa série de mensagens. Por exemplo, como é o cristão no trabalho? Como o cristão deve lidar com seus relacionamentos? Como é que eu lido com as pessoas difíceis? Como é que eu lido com as pessoas com quem eu trabalho? Como é que o cristão ele enxerga a sua família? Qual é a postura que ele tem na sua família? Como é o cristão como filho? Como é o cristão como marido? Como é o cristão como pai? Como é o cristão do ponto de vista das suas emoções? Como é o coração do cristão? Como tem que ser o coração do cristão? Como é que tem que ser a mente de um cristão? Quais são as categorias em que ele pensa? Quais são os filtros que ele faz na sua mente? Portanto, essa série de mensagens vai trazer à tona a radiografia do que é ser um verdadeiro cristão. À luz, é claro, não da minha concepção, não daquilo que eu acho e que eu entendo ser um cristão, mas daquilo que a Bíblia nos ensina que um verdadeiro discípulo de Cristo é. Então é importante que você acompanhe, é importante que você não perca nenhuma mensagem para que você possa estar atentando para todas as implicações, para todas as áreas, e eu vou falar sobre 8 áreas diferentes nessa série. Hoje eu vou falar sobre o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo na nossa vida, que é a marca evidenciadora de que somos cristãos, inigualável. Sem o Espírito Santo não há conversão, não há como sermos cristãos, não há como fazermos e vivermos o Evangelho. Nós vamos trabalhar isso hoje. Romanos capítulo de número 8, verso de número 9 em diante, diz assim, Paulo falando também sobre o Espírito Santo. Veja só. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito Santo habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a ele. Paulo está dizendo, deixando claro, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a ele. Esse tal não é dele. Verso de número 10. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Verso 11. E se o Espírito Santo daquele, ou o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita dentro de vocês, aquele que ressuscitou Jesus, Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em nós. Meus irmãos, quando nós pensamos a respeito das marcas de um cristão, quando nós pensamos a respeito do comportamento, de como é que um cristão age, como ele lida com as coisas, antes de qualquer coisa que a gente venha falar, antes de qualquer comportamento, antes de qualquer postura, nós temos que nos lembrar que o que faz um cristão ser cristão é a presença do Espírito Santo na vida. Sem o Espírito Santo, ninguém é cristão. E é importante eu colocar isso já de imediato, porque algumas pessoas confundem o evangelho, o cristianismo, com religião. Então vamos dizer, por exemplo, que ser cristão, se alguém pudesse definir ser cristão, algumas pessoas diriam, olha, o que caracteriza um cristão, por exemplo, é o que ele faz.
é a maneira como ele age, é a maneira como ele se veste, são os lugares para onde eles vão. O que caracteriza um cristão, por exemplo, o seu linguajar. A gente percebe que um cristão é cristão pela maneira como ele fala, pela maneira como ele se conduz. Algumas pessoas vão dizer, eu sei quando uma pessoa é cristã, porque eles andam com a Bíblia na mão, porque eles usam uma roupa mais social, uma roupa mais comportada, porque eles vão à igreja. Então, algumas pessoas estão acostumadas a caracterizar um cristão pelas coisas que o cristão faz. Isso não quer dizer ou não está de todo errado. O problema é que é possível fazer todas essas coisas e não ser cristão. Porque o cristão verdadeiro, ele faz todas essas coisas, mas não para ser um cristão. Ele faz todas essas coisas como um reflexo do que ele é. Portanto, uma vez cristão, ele vai fazer todas essas coisas porque a sua vida vai estar coerente com aquilo que ele é. Entretanto, é possível que se faça todas essas coisas e não seja cristão. Uma pessoa faça tudo isso e não seja cristão. Então, o fato de fazermos algo pode ser o fruto de quem somos, mas pode ser também uma maquiagem, uma máscara para esconder quem somos. Por isso é muito importante você entender que o que faz um cristão ser cristão é aquilo que ele é. É o Espírito Santo na vida dele, é aquilo que ele é, não aquilo que ele faz. Até porque a Bíblia vai nos dizer em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de nós, é presente de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Portanto, verso de número 10, somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais ele planejou que andássemos por elas. Mas veja, o cristão, então, o que define um cristão não é o que ele faz, mas quem ele é. E o que ele é evidenciado pelo que ele faz. Então é possível fazer sem ser, mas é impossível ser sem fazer. É impossível ser cristão sem ter esse comportamento, sem ter esse compromisso. É impossível ser cristão sem que a sua vida evidencie a sua salvação. Por isso é importante você entender isso. Nem todo mundo que usa a Bíblia é cristão. Nem todo mundo que vai à igreja é um verdadeiro cristão. Nem todo mundo que usa uma roupa social é um cristão. Nem todo mundo que é honesto, nem todo mundo que tem boas obras é um cristão. Mas todo cristão é honesto. Todo cristão tem boas obras. Todo cristão tem um comportamento coerente com a sua vida. Entretanto, é possível fazer essas coisas sem ser, mas não é possível ser cristão sem fazer. Por isso que, quando nós falamos do verdadeiro cristão, nós estamos falando de marcas que se evidenciam, de algo que é explícito, de algo que as pessoas veem, porque embora a salvação seja subjetiva, ou seja a obra do Senhor na nossa vida, as marcas, as evidências dessa salvação ficam patentes aos olhos das pessoas. Afinal de contas, a Bíblia diz que uma vez estando em Cristo, nós somos nova criação. Nossa vida é transformada. Nós passamos a ter outros valores, outros princípios, outra maneira de ver a vida, outra maneira de viver. E eu quero lembrar aqui, a título de introdução, que para que a gente entenda a mudança radical que a conversão produz em nós, é importante nós nos lembrarmos de quem nós éramos antes de nos convertermos. O que a Bíblia diz é que uma pessoa, antes de se converter, primeiro ela está morta em seus delitos e pecados. Por exemplo, Davi, falando a respeito da sua vida, diz que ele nasceu em pecado e em pecado ele foi concebido pela sua mãe. Quando nós chegamos a esse mundo, por meio do nascimento, nós chegamos a esse mundo perdidos, nós chegamos a esse mundo mortos espiritualmente. Nós estamos nascendo nesse mundo do ponto de vista humano, mas nós já herdamos essa morte por conta do pecado. Portanto, todo ser humano que nasce, ele nasce distante de Deus. Ele nasce morto em seus delitos e pecados, mas não é só isso. A Bíblia diz que nós nascemos em trevas e que a nossa vida é marcada pelas trevas, sob o domínio do pecado. A Bíblia diz que nós estamos debaixo de escravidão. Sequer nós temos condições de entender a palavra, porque a Bíblia diz que essa palavra se entende ou se discerne espiritualmente. Somos pessoas ignorantes para com a palavra de Deus.
Antes de nós nos convertermos, nós somos pessoas dominadas por nossas paixões. Nós somos pessoas escravizadas pelo pecado. Nós somos pessoas que estamos distantes de Deus. Estamos estando totalmente insensíveis. Não percebemos a presença de Deus. Não temos o Espírito Santo de Deus em nós. Nós estamos completamente alienados da vida de Deus. Estamos perdidos. Por isso, meus irmãos, é necessário entender que o que transforma toda essa situação, tudo começa na vida de um crente através do Espírito Santo. Toda mudança é produzida pelo Espírito Santo. E eu quero aqui destacar 11 ações do Espírito Santo na vida de uma pessoa, para mostrar o quanto o Espírito Santo é importante na sua vida. Tem muita gente que nunca parou para pensar no papel do Espírito Santo, no quanto o Espírito Santo é fundamental para as nossas vidas. Jesus, antes de ir, disse: eu preciso ir para que vocês recebam o Espírito Santo. E o Espírito Santo, meus irmãos, é chave na vida cristã. Você vai ver, por exemplo, no livro de Atos, se você sublinhar quantas vezes aparece a expressão "e o Espírito Santo fez", e o Espírito Santo ordenou, e o Espírito Santo separou, e o Espírito Santo produziu, isso agradou o Espírito Santo, e o Espírito Santo concedeu. Se você observar e sublinhar quantas vezes o Espírito Santo aparece, você vai entender o quanto o Espírito Santo é fundamental na vida cristã. Existem pelo menos, é claro que aqui nós não temos tempo de fazer uma pneumatologia mais profunda. Essa pneumatologia é o nome que a teologia dá para o estudo do Espírito Santo, mas eu quero destacar aqui com rápidas palavras pelo menos 11 coisas que o Espírito Santo produz em nós e que sem ele seria impossível ser cristão. Primeira coisa de tudo é que o Espírito Santo é o que torna possível a conversão. Sem a ação do Espírito Santo, ninguém se converte. Veja, por exemplo, João 16:18, Jesus disse que é o Espírito que nos convence, o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O que é esse convencimento do Espírito Santo? Sem que o Espírito Santo trabalhe em nós, a gente não tem consciência do nosso pecado, a gente não tem consciência da justiça, do quanto estamos condenados, do quanto estamos perdidos. E mais ainda, a gente sem o Espírito Santo não tem consciência do juízo, do que há de acontecer, do que há de vir lá para frente. Portanto, o Espírito Santo ele começa a agir na nossa vida antes mesmo da nossa conversão. Sem o Espírito Santo não há arrependimento, sem o Espírito Santo não há conversão, sem o Espírito Santo não há consciência de pecado. Nós dependemos, sem o Espírito Santo, nós dependemos de uma consciência, que é uma consciência totalmente fragilizada, é uma consciência tendenciosa. Afinal de contas, se você for perceber que todo ser humano tem uma consciência de erro dentro de si, só que essa consciência ela é falível, essa consciência ela é manipulada ao longo do tempo, a ponto de pessoas hoje fazerem coisas ruins, mentirem e terem atitudes inadequadas sem sentir nenhum tipo de remorso. A sua consciência já não acusa mais. É o Espírito que nos convence do pecado, é o Espírito que nos convence, que traz para nós, que permite que o Espírito de Deus, que a palavra de Deus seja penetrada nos nossos corações. Portanto, sem a ação do Espírito, ninguém se torna um cristão. Por mais que vá à igreja, por mais que mude o seu comportamento, por mais que cresça na igreja, sem que tenha o Espírito Santo, não é cristão, não é crente. Algumas pessoas de algumas igrejas, inclusive costumam dizer, fulano, a igreja tal, ou a igreja batista não tem o Espírito Santo. Meus irmãos, que ignorância! Se uma igreja não tem o Espírito Santo, sequer se torna igreja. Jamais poderíamos ser cristãos sem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que torna a obra do Senhor conhecida de todos nós. Veja, então o primeiro aspecto é que o Espírito Santo torna possível a nossa conversão. O segundo aspecto do Espírito Santo importante, fundamental na vida de um crente, é que é ele que nos dá vida e liberdade. A Bíblia diz, meus irmãos, em Romanos capítulo 8, versículo 11, que é o Espírito do Senhor que nos dá vida, que pega esse corpo mortal e produz nele vida. Sem o Espírito Santo de Deus, nós estaríamos mortos em nossos pecados, nós seríamos como bonequinhos de barro nesse mundo. É o Espírito Santo que nos vivifica, é o Espírito Santo que é a vida de Deus em nós. E esse Espírito nos traz liberdade. Veja, 2 Coríntios 3,17 diz que onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade.
O Espírito Santo de Deus que nos faz livres, livres do domínio do pecado, livres das inclinações das nossas carnes. Isso não quer dizer que a gente não vai ser tentado, mas quer dizer que a gente jamais será escravizado pela nossa carne. Portanto, é o Espírito que nos dá a vida. 3, é o Espírito que testifica que somos filhos de Deus. A Bíblia diz em Romanos 8,16 que o mesmo Espírito, o Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se você não tem o Espírito Santo, você jamais se sentirá filho, você jamais se sentirá parte da família. Você pode até intelectualmente, até se auto-enganar, mas nunca haverá uma certeza, uma convicção de que você é dele, porque é o Espírito dentro de nós que testifica que somos filhos, é esse Espírito que clama Abba Pai, é o Espírito dentro de nós que fala o tempo todo que nós somos diferentes, que nós somos filhos de Deus, que Ele nos ama, é a voz de Deus, é a presença de Deus dentro de nós. O Espírito Santo, meus irmãos, é Deus dentro de nós. É Deus nos testificando, é Deus falando para nós quem nós somos. Nós somos filhos, é o Espírito que nos lembra em momentos de dificuldade, em momentos de lutas, em momentos de aflição. É o Espírito Santo que nos lembra que somos filhos, que somos cuidados por Ele, que nós temos a paternidade de Deus. É o Espírito Santo que está junto com a gente nesses momentos. A quarta característica do Espírito, ele nos ensina e nos conduz a toda a verdade. 1 João 2,27 diz que o Espírito do Senhor haveria de nos conduzir, de nos ensinar todas as coisas. João 16, verso 13, diz que o Espírito nos conduziria a toda a verdade. João capítulo 14, versículo de número 26, também diz que ele nos faria lembrar de tudo aquilo que havemos aprendido do Senhor. É o Espírito que nos ensina, é o Espírito que nos conduz à verdade, é o Espírito que faz a gente ter discernimento diante de uma palavra, é o Espírito que nos faz entender a mensagem da palavra de Deus, é o Espírito que nos faz entender e discernir a voz de Deus das outras vozes. É o Espírito Santo que nos faz lembrar em momentos de dificuldade, momentos de luta, quando estamos debaixo do ataque do inimigo. É o Espírito que nos faz lembrar das promessas, é o Espírito que nos faz lembrar daquilo que a gente lê, é o Espírito que nos faz lembrar das verdades que estão inseridas no nosso coração. Sem o Espírito Santo, nós seremos ignorantes, nós seremos tolos, nós seremos incapazes de discernir a palavra de Deus, de entender a mensagem do Evangelho. Nós seremos incapazes de perceber quem somos. O diabo nos enganaria, o diabo nos teria como presa fácil, mas é o Espírito que nos conduz a toda a verdade. Quinto lugar, é o Espírito que nos permite vencer a carne. Meus irmãos, como cristãos, uma vez cristãos, nós não nos tornamos pessoas que estão além do pecado. Algumas pessoas acreditam, meus irmãos, que uma vez convertido, nós mudamos de natureza. Deixa eu te lembrar que na conversão não existe uma substituição de natureza. Nós continuamos com a natureza pecaminosa. Se não fosse assim, depois da conversão, nenhum crente pecaria. Depois da conversão, nenhum crente estaria inclinado para as coisas erradas. Seria impossível nós cairmos em qualquer tipo de tentação. Mas, pastor, então, o que acontece então na conversão? O que acontece na conversão não é a substituição de natureza. Ao sermos convertidos, Deus nos permite ter uma nova natureza dentro de nós. Ou seja, nós temos a incorporação de uma nova natureza. E agora, nós que só tínhamos a natureza pecaminosa, agora temos duas. A natureza da nossa carne e a natureza espiritual. E é óbvio, meus irmãos, que aquela que você alimentar e aquela que você permitir é que estará controlando. Portanto, o cristão pode ser um cristão carnal, ele pode agir pela carne, mas ele também pode agir pelo Espírito. E a Bíblia diz em Romanos 8,13 que é por meio do Espírito que nós subjugamos a carne. Em Gálatas 5,16 diz que se nós nos submetermos, se nós andarmos no Espírito, nós não cumpriremos as concupiscências, as inclinações da carne. Isso significa que é o Espírito
que nos sustenta, é o Espírito que nos faz vencer a nossa carne, é o Espírito Santo dentro de nós que nos permite ir além das limitações da nossa carne. É por isso, meus irmãos, que a Bíblia diz em Romanos 6, a partir do versículo 14, que nós já não estamos mais debaixo do domínio do pecado. Por quê? Porque não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Deus nos deu o seu Espírito Santo. Portanto, toda vez que você pecar, toda vez que você cair, você que é um cristão, que você caiu, que você pecou, mas isso não significa que você enfrentou algo que você não pudesse resistir. Você fraquejou, você de algum momento deu brecha para que você chegasse nessa situação, mas lembre-se, nenhum pecado, nenhum vício pode dominar você. O Espírito Santo de Deus é o Espírito da liberdade, ele nos liberta. Onde é o Espírito, diz segundo os Coríntios 3,17, onde é o Espírito, aí há a liberdade. Portanto, quando você está cheio do Espírito Santo, você vence a sua carne, você vence as suas inclinações, você vence as coisas que são comuns, as inclinações que são comuns à sua carne. Portanto, sem o Espírito Santo, a luta contra a carne jamais seria vencida. Nós continuaríamos escravos dos nossos pecados, nossos desejos nos dominariam, nossas inclinações pecaminosas seriam muito mais fortes do que as boas inclinações. Paulo, inclusive, diz o seguinte, que mesmo sendo cristão, ele diz: quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero, isso não faço, e o mal que eu quero, isso eu faço. Ele diz: quem me livrará do corpo dessa morte? Falando da angústia, mas ele sabe muito bem, quem pode nos livrar do corpo dessa morte? É Cristo, por meio do seu Espírito. Ele nos dá poder para vencer o pecado, poder para vencer as inclinações da nossa carne, poder para deixar e abandonar as obras da carne. É o Espírito que produz essa libertação da nossa carne, das inclinações. Portanto, se você tem um pecado na sua vida que você precisa deixar, se você tem uma inclinação pecaminosa que você entende que não agrada a Deus, você pode vencer, meu irmão, por meio do Espírito Santo, por meio do jejum, da oração, por meio da busca de Deus. Quanto mais do Espírito Santo você tiver na sua vida, mais livre você estará do pecado, mais distante você estará, mais forte você estará dentro das inclinações da sua própria carne. Sexto lugar, é o Espírito Santo que cria em nós o desejo de crescermos espiritualmente. Veja que a nossa carne não deseja as coisas espirituais, a nossa carne deseja as coisas terrenas, coisas de baixo. É o Espírito que dentro de nós nos dá o desejo de orar. A Bíblia diz em Filipenses 2,13 que é Ele, por meio do seu Espírito, que opera em nós o querer e o efetuar. É o Espírito Santo de Deus que cria em nós o desejo de crescer, de querer mais de Deus. É o Espírito Santo de Deus dentro de nós que clama por Deus. É o Espírito Santo de Deus dentro de nós que nos faz desejar as coisas de Deus. É por isso que você, como pai, você como mãe, eu entendo, porque eu também tenho um filho, nosso desejo é que nosso filho caminhe no caminho do Senhor. Então nós os levamos à igreja e muitas vezes nós ficamos chateados porque algumas vezes eles não querem ir à igreja. Quantos pais cristãos enfrentam isso? Meu Deus, pastor, que dor, meu filho não quer ir para a igreja. Deixa eu te lembrar, se o seu filho não se converter, se ele não receber o Espírito Santo, ele jamais vai amar as coisas de Deus. Ele pode se acostumar com a igreja, ele pode se acostumar com as coisas de Deus, mas ele jamais será um cristão, ele jamais vai amar a palavra, ele jamais vai sentir aquele desejo pelas coisas de Deus. O mundo vai falar muito mais forte para ele. Por isso eu costumo dizer que se o seu filho se afastou da igreja, se o seu filho se desviou da igreja, ao invés de você olhar isso totalmente do ponto de vista negativo, se lembre que é possível que nesse exato momento haja esperança para ele. Porque enquanto muitas vezes nossos filhos estão na igreja, eles não têm consciência de que estão perdidos, porque eles acostumaram com o Evangelho, mas uma vez afastados, eles têm a plena convicção de que agora eles precisam do Evangelho, e é possível que nesse exato momento eles tenham consciência de que estão perdidos, e é aí
que podem ser convertidos. Veja, é o Espírito Santo de Deus que cria o desejo pelas coisas espirituais. Quanto mais cheio de Deus você estiver, mais você vai amar a igreja, mais você vai amar a Bíblia, mais você vai amar as coisas de Deus, mais você vai amar se encher das coisas do alto. Mas quanto mais cheio da sua carne você tiver, quanto mais distante você tiver da comunhão com o Senhor, quanto mais entristecido estiver o Espírito Santo dentro de você, mais difícil será desejar as coisas espirituais. Veja, porque por isso que muitas pessoas não têm vontade de ir à igreja. Por isso que muitas pessoas não têm vontade de ler a Bíblia. Não têm vontade de orar. Porque são pessoas que estão alimentando muito a sua natureza carnal e pouco a sua natureza espiritual. E a natureza espiritual é a comunhão com o Senhor que vai tornar o desejo pelas coisas do Senhor cada vez mais forte, cada vez mais latente dentro de nós. Sétimo, é o Espírito Santo que nos fornece os dons espirituais e produz o fruto do Espírito. Sem o Espírito Santo, você não tem nenhum dom espiritual. Tem muita gente que confunde dom espiritual com talento natural. Cantar é um talento natural, tocar é um talento natural e tantas outras coisas. Falar bem é um talento natural. Tem muitas pessoas que não são cristãs, que cantam maravilhosamente, que tocam muito melhor do que aquelas que são cristãs. Tem muitas pessoas que falam, que têm uma oratória muito mais perfeita do que um pastor. O que torna esses são talentos. Mas o que é um dom espiritual? Um dom espiritual é aquilo que não vem da nossa natureza terrena, é concebido pelo Espírito Santo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 12:11 que é o Espírito do Senhor que concede a cada um o dom do Espírito como Ele quer. Lá em Gálatas 5:22 diz que é Ele que produz em nós o fruto do Espírito, que é a paz, a alegria, a longanimidade, a bondade, que são características que amansam a nossa natureza. É o Espírito Santo de Deus que transforma a nossa natureza triste em uma natureza alegre, que transforma um coração iracundo num coração de paz. É o Espírito Santo, é o fruto do Espírito Santo dentro de nós que produz uma pessoa descontrolada para ser uma pessoa mansa, uma pessoa debaixo do domínio próprio. É o Espírito Santo que enche o nosso coração de amor. É o Espírito de Deus em nós que enche todas as coisas boas que nós temos, nós recebemos do alto por meio do Espírito Santo de Deus. E veja, essa questão muito importante. O que são os dons espirituais? São as ferramentas que Deus nos deu. Você pode ter um talento de cantar, mas quando Deus te dá o dom do ministério de música é diferente. Você toca as pessoas, mas você não toca as pessoas apenas com o seu talento, você toca as pessoas de uma maneira mais profunda, você toca as pessoas de maneira eterna. Quando a sua oratória ela é mais do que um talento natural, quando a sua oratória é um dom do Espírito Santo, a mensagem que sai da sua boca transforma vidas, transforma corações. Meus irmãos, é o Espírito Santo que nos dá os dons, as ferramentas, o dom de curar, o dom, meus irmãos, da hospitalidade, o dom do amor, que é o dom mais importante de todos eles. E tantos dons, o dom de profetizar, o dom de discernimento. Deus nos concede esses dons por meio do seu Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não existe dom, não existe o fruto do Espírito. E veja, tanto o dom e o fruto do Espírito são duas coisas diferentes, mas é produzido pelo mesmo Espírito Santo. Enquanto os dons são as ferramentas que Deus nos dá, nos capacitando para o ministério, o fruto do Espírito trabalha no nosso caráter, trabalha na nossa personalidade. O fruto do Espírito não se reflete no que fazemos como os dons. Os dons, eles estão atrelados ao que fazemos, mas o fruto do Espírito está atrelado a quem somos. E ambos, a transformação de quem somos e a transformação daquilo que fazemos, ambos são produzidos pelo Espírito Santo. Oh Deus, como o Espírito Santo é valioso, como o Espírito Santo é precioso. Oitavo, é o Espírito Santo que é o selo da nossa salvação. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 1:22 que Deus nos selou por meio do seu Espírito e nos deu o penhor da salvação. Sabe o que é penhor? O penhor é a garantia. Como é que eu sei que eu sou salvo? Porque Ele depositou em mim o penhor. Ele depositou em mim o seu Espírito, é o selo, é a marca de que eu sou dele.
É o selo da minha fé, é o selo que aquele que começou a boa obra me selou, ele vai completar até aquele dia. É o selo, é a garantia da salvação. Segundo os Coríntios 5:5, Deus nos outorgou o penhor por meio do seu Espírito. Efésios 1:13-14 diz que fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. Deus nos deu o selo do seu Espírito, é o selo que nos identifica, é o penhor de que somos salvos. Isso é feito, isso só é possível por causa do Espírito Santo, é a garantia. Como eu sei que Ele vai vir me buscar, porque o Espírito Santo de Deus dentro de mim é a garantia de que eu sou salvo, é a garantia que eu tenho o selo da salvação, é a garantia de que eu sou dele, porque a Bíblia diz que se alguém não tem o Espírito Santo, esse não é dele. Isso quer dizer que quem tem o Espírito Santo é dele, porque a Bíblia diz, meus irmãos, que é o Espírito que testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, que nós pertencemos a Ele. Em nono lugar, o Espírito Santo é o Consolador. João capítulo 14, verso 16 e 17 diz, eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador. Meus irmãos, a palavra Consolador aí é a palavra Parakletos. Essa palavra no grego é uma palavra muito interessante, porque ela significa aquele que está ao nosso lado, aquele que foi enviado por Deus, aquele que foi chamado, porque para significa ao lado, próximo, e kalel é chamado, aquele que tem uma missão. O Espírito Santo é aquele que foi enviado, é aquele que foi comissionado por Deus com a missão de estar ao nosso lado, de estar nos acompanhando diante das lutas da vida, de estar nos fortalecendo. Nos momentos de tristeza, Ele nos conforta. Nos momentos de temor, Ele nos traz coragem. Nos momentos de confusão, Ele nos traz sabedoria. Nos momentos, meus irmãos, em que nos sentimos sozinhos, Ele nos conforta. Nos momentos em que nos sentimos tristes, Ele produz alegria. No momento em que nos sentimos desanimados, Ele produz fé. No momento em que nós nos sentimos perdendo o controle das coisas, Ele traz domínio próprio sobre nós. No momento, meus irmãos, em que somos atingidos pelos ataques do inimigo, Ele nos lembra de que somos filhos, Ele nos faz recordar das promessas. Meus irmãos, o Espírito Santo foi chamado por Deus para estar ao nosso lado. Louvado seja Deus. Algumas pessoas costumam dizer, como eu gostaria que Cristo estivesse aqui. Que privilégio que os discípulos tiveram por ter Jesus ao lado. Deixa eu te dizer, que maior privilégio não é ter Jesus ao lado, é ter o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Por quê? Porque se você hoje quisesse ter contato com Jesus, você teria que viajar até Tel Aviv, lá em Israel, para poder se encontrar com Ele, e ainda assim você provavelmente teria que ficar numa fila enorme dentro de uma multidão. Mas se você quer ter contato com Ele, Ele, por meio do seu Espírito, habita dentro de nós. É Cristo vivendo em nós por meio do seu Espírito. Veja que quando Ele diz assim para os seus discípulos, Ele faz a promessa do Espírito Santo, Ele diz, eu vos darei outro Consolador. No grego existem duas palavras para outro, a palavra alós e a palavra heteros. A palavra alós significa da mesma essência. A palavra heteros significa outro de uma essência diferente. Olha o que Jesus está dizendo. Eu darei alós, outro da mesma natureza. Ou seja, eu vou te dar da mesma essência. Eu estou indo, mas eu estarei em você. Portanto, o Espírito Santo, meus irmãos, é o Consolador, é aquele que está ao nosso lado. Quantas vezes em momentos difíceis da sua vida, você se sente sozinho, o Espírito Santo está com você. Em aconselhamento eu costumo dizer para as pessoas, porque não pede ajuda do Espírito Santo, porque não ora o Espírito Santo, porque não diz Espírito Santo me controla, o Espírito Santo está com você todo o tempo. Quando você acorda de madrugada, Ele está com você porque Ele não dorme. Quando você está no trabalho, Ele está com você porque Ele não está atrelado a um limite geográfico. Deus está conosco, Jesus está conosco por meio do seu Espírito Santo. 10º lugar, olha quantas bênçãos o Espírito Santo nos fornece. Em 10º lugar, Ele faz com que as nossas orações sejam ouvidas por Deus. Oh, meus irmãos, Deus não nos ouve porque nós somos teólogos. Deus não nos ouve porque a gente sabe falar.
A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 26, que ninguém sabe orar como convém. Nós não sabemos falar com o Pai, nós não sabemos orar. É o Espírito Santo de Deus que transforma as nossas orações, mesmo os gemidos inexprimíveis, mesmo as palavras que não fazem sentido. O Espírito Santo dentro de nós é que intercede diante de Deus por nós. É o Espírito que transforma as nossas orações, que faz com que as nossas orações cheguem até o Pai. É o Espírito Santo, meus irmãos, que nos faz, que não aperfeiçoa as nossas orações. É o Espírito Santo que ora em nós. É o Espírito Santo que traduz aquilo que está no nosso coração, que faz com que a nossa oração chegue como um cheiro suave diante de Deus. Oh, meus irmãos, sem o Espírito Santo, você não jamais seria um cristão. Você jamais pode ser um cristão sem o Espírito Santo. E por último, é claro que não esgotando todas as possibilidades, se fôssemos nos aprofundar mais, eu teria que fazer pelo menos umas 2 ou 3 encontros só sobre o Espírito Santo. Mas em último lugar aqui, é o Espírito Santo que nos dá poder e coragem para enfrentar a vida. É o Espírito Santo que nos dá poder. Em Atos capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz que Deus estava começando a sua igreja. E ele diz em Atos 1, 8, vocês receberão poder quando o Espírito Santo do Senhor vier sobre vocês. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, Paulo diz que nós não temos o espírito de covardia, mas nós temos o espírito de coragem, o espírito de autoridade. Meus irmãos, é o Espírito Santo de Deus que nos dá poder, é o Espírito Santo de Deus que nos dá autoridade. A sua autoridade não está em você, está no Espírito Santo que habita em você. É o Espírito Santo que nos dá autoridade contra os demônios. É o Espírito Santo que nos dá poder de viver uma vida limpa, uma vida justa, uma vida que agrada a Deus. É o Espírito Santo que nos dá o poder em relação às trevas, porque a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Louvado seja Deus! Maior é o que está em você do que o que está no mundo. É por isso que você é poderoso, por causa do Espírito Santo que está em você. Quando o diabo vem contra nós, ele sabe que não pode nos tocar. Ele é como um leão que ruge ao derredor, porque ele sabe que ele não pode tocar. A Bíblia diz que nós somos do Senhor e o maligno não pode nos tocar. Ele pode armar as suas ciladas, mas ele não pode tocar, porque temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos o poder e a autoridade do nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus mora dentro de nós. É Deus vivendo em nós. Por isso, meus irmãos, é que a igreja tem autoridade. É por isso que a Bíblia diz que as portas do inferno não podem conter o avanço da igreja, porque o Espírito Santo de Deus nos dá poder, nos reveste de poder, poder para realizar, poder para testemunhar, poder para avançar enquanto cristãos. Meus irmãos, o inferno não pode te conter, o inimigo não pode te conter, nada pode parar você por causa do Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. Por isso, meus irmãos, essa primeira parte. Eu quero terminar minha palavra dizendo aqui pelo menos 3 coisas que eu acho fundamentais aqui para a nossa vida cristã. A primeira delas é responder a pergunta, pastor, e quem não tem o Espírito Santo? Quem não tem o Espírito Santo, como eu consigo o Espírito Santo? Como é possível o Espírito Santo vir habitar na minha vida? Como é possível? Porque o Espírito Santo faz tudo isso. Sem o Espírito Santo não existe salvação. Mas como eu posso ter o Espírito Santo dentro de mim? Como eu posso receber o Espírito Santo? E aqui eu quero te mostrar um texto que se encontra em Atos, capítulo de número 2, versículo de número 38. Atos capítulo 2, verso de número 38, que diz assim, Atos 2, 38. Pedro, o verso 37 mostra a pergunta que eles fizeram a Pedro. Verso 37, quando ouviram a pregação de Pedro, ficaram aflitos em seus corações e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que nós faremos? Verso 38, e Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Como é que alguém pode receber o dom do Espírito Santo? Ele precisa se arrepender dos seus pecados.
ele precisa se voltar para Deus. A Bíblia diz que para que o Espírito Santo de Deus possa habitar em nós, nós temos que nascer do Espírito. Nós temos que nos arrepender dos pecados. Sem o arrependimento dos pecados, sem se arrepender dos pecados, você jamais terá o Espírito Santo dentro da sua vida. Sem ouvir e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando aqui o texto diz que nós receberemos o dom do Espírito Santo, esse dom do Espírito Santo aqui não são línguas. Esse dom do Espírito Santo é o Espírito Santo presente. É a ideia do dom no singular, não se refere ao que o Espírito produz, mas o próprio Espírito. Então a Bíblia diz que quando nós nos arrependemos, nós recebemos o Espírito Santo. Se você está me ouvindo e você ainda não é cristão, você ainda não recebeu Jesus como Salvador, você não tem o Espírito Santo. Você não tem nenhum desses benefícios. Você não tem o selo e a garantia. Quando ele vier, você não poderá subir com ele. Você não tem poder sobre o seu pecado. Você não tem autoridade. Você não é livre. Você não é transformado. Você não tem fruto do Espírito. Você não tem vida. Você não tem comunhão com Deus. Suas orações não são transformadas. Você não tem comunhão com o Senhor. Sem o Espírito Santo, você não tem absolutamente nenhum desses benefícios. Por isso, para que você tenha o Espírito Santo, você precisa se arrepender dos seus pecados. Sem arrependimento, não existe possibilidade do Espírito Santo entrar na sua vida. Portanto, se você ainda não é cristão, se arrependa dos seus pecados. Peça perdão a Deus pelos seus pecados. Peça que o Espírito Santo entre dentro de você. Faça morada em você. É o único jeito. A Bíblia diz, meus irmãos, em João 7,38, que quem crê em Cristo, aquele que crê nele, rios de água viva fluirão dentro dele. Essa é uma expressão, uma metáfora para o Espírito Santo. Quando a gente crê no Senhor, os rios de Deus, o Espírito Santo de Deus passa a brotar dentro de nós. Ele passa a viver, ele passa a morar dentro de nós. Você se torna morada do Espírito, templo do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que uma vez convertido, nós nos tornamos templo do Espírito Santo. Nós nos tornamos o lugar onde o Espírito Santo habita, onde o Espírito Santo faz a sua morada. Portanto, esse é o meu recado para o não cristão. Se você ainda não tem Jesus, você precisa se arrepender dos seus pecados, para que o Espírito Santo de Deus venha fazer morada em você. Mas se você é cristão e você está me ouvindo, há pelo menos 3 coisas sobre o Espírito Santo que você precisa aprender, que você precisa lembrar. E eu quero te lembrar aqui, e com essas palavras eu termino minha reflexão. Primeira coisa que você tem que lembrar é que, como cristão, você não deve entristecer o Espírito Santo. Meus irmãos, o Espírito Santo mora dentro de nós, mas o Espírito Santo é facilmente entristecido. E quando o Espírito Santo é entristecido, ele se emudece. Quando o Espírito Santo é entristecido dentro de nós, nós não percebemos sua ação, nós não percebemos a comunhão com o Pai, nós nos sentimos distantes. E o que pode? Pastor, será que alguém pode entristecer o Espírito Santo? Pode. A Bíblia diz em Efésios, capítulo de número 4. Eu te convido a ler comigo esse texto. Esse é um texto poderoso e eu quero te mostrar algo aqui muito interessante, porque muitos cristãos que estão me ouvindo nunca parou para pensar nisso que eu vou ler agora. Efésios capítulo 4, verso de número 30. Olha aqui que Paulo fala a respeito de entristecer o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo de número 30. Diz assim: não entristeçam o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Aí a gente pergunta, as pessoas perguntam, mas o que pode entristecer o Espírito Santo? O que é que eu faço que pode entristecer o Espírito Santo? Verso 31, livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda malícia ou maldade. O que é que entristece o Espírito Santo? Mágoa, calúnia, malícia. Quando nós carregamos, e não só o verso 32, os versículos 28 e 29 diz uma vida incoerente, um comportamento incoerente, amargura, palavras torpes, palavras ruins que saem da nossa boca. Todas essas coisas entristecem o Espírito Santo de Deus. Tem muitos cristãos que estão me ouvindo que têm mágoa no coração, que têm amargura, que têm ira, que têm raiva, que tem uma postura que está cheio, o coração está cheio de malícia, a mente está cheia de malícia. Se você está ou faz parte desse tipo
de comportamento, ou se você está abrigando no seu coração amargura, ódio, se as palavras que saem da sua boca são palavras torpes, palavras que machucam, palavras que não edificam, palavras que não abençoam. Se você é esse tipo de cristão, você está entristecendo o Espírito Santo, e você jamais será cheio do Espírito Santo se o entristecer, você jamais será conduzido por ele se o entristecer, você jamais sentirá ele conduzindo a sua vida se você o entristecer. Quando a Bíblia diz, meus irmãos, sobre entristecer o Espírito, significa que toda pessoa triste, ela para de se comunicar. Toda pessoa triste, ela para de se envolver. O Espírito Santo, quando ele está entristecido dentro de nós, ele não se comunica. Nós nos sentimos como um GPS perdendo a conexão. Nós deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo que nos orienta, que nos guia. Portanto, se você não quer entristecer o Espírito, deixa a mágoa de lado, deixa a ira de lado, deixa a malícia de lado, deixa o comportamento incoerente, vigie o que sai da sua boca, porque essas coisas entristecem o Espírito Santo de Deus. Segundo lugar, não resista ao Espírito Santo. Meus irmãos, é muito interessante essa expressão resistir ao Espírito, ela se encontra lá em Atos, capítulo 7, verso 51, quando Estevão estava falando para os judeus, eles dizem, vocês são homens de dura cerviz e que sempre resistem ao Espírito Santo. Meus irmãos, essa resistência ao Espírito Santo, eu fui procurar o que é essa palavra resistir. No grego, a palavra antipípeto. Essa palavra antipípeto é a palavra resistir. Olha o que ela significa: lutar contra, ir contra o Espírito, seguir noutra direção. Toda vez que o Espírito Santo te mostra algo e você segue noutra direção, você está resistindo ao Espírito Santo. Quantas vezes o Espírito Santo falou com você para você perdoar alguém e você resiste de perdoar? Quantas vezes o Espírito Santo de Deus falou para você deixar um determinado comportamento, mas você insiste em fazer de maneira diferente? Quantas vezes o Espírito Santo te mostrou como você deve agir, mas você faz questão de agir totalmente diferente do que o Espírito Santo de Deus te mostra, do que você aprende, do que o Espírito Santo fala ao seu coração? Se você age dessa maneira, você está resistindo ao Espírito Santo. E a Bíblia diz, não resista ao Espírito Santo. Não extingais o Espírito, como diz lá em Tessalonicenses. Pelo contrário, permita que o Espírito Santo flua dentro de você. Não resista ao Espírito Santo. E por último, o último lugar para os cristãos. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, em Efésios capítulo 5, verso 18, que nós precisamos, escute bem, nós precisamos nos encher do Espírito. E aqui eu quero terminar te lembrando algumas coisas importantes para a gente orar. Encher-vos do Espírito. Em Efésios capítulo 5, versículo 18 diz, não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Meus irmãos, como é importante a gente entender esse verso. O Espírito Santo de Deus, ele mora dentro de nós, mas isso não significa que ele controla a nossa vida. Isso não significa que estamos cheios dele. Você, quando se converte, você tem a plenitude da presença do Espírito Santo. Mas quando você se santifica, quando você busca o Senhor, quando você se aproxima de Deus, você passa a ter a plenitude da ação do Espírito Santo dentro de você. Os teólogos dizem, meus irmãos, que o grande alvo da vida cristã não é ter apenas o Espírito residente, você precisa ter o Espírito presidente. Não adianta o Espírito apenas morar em você e ele não te controlar, ele não dirigir, ele não tomar conta. Deixa eu te lembrar que aqui Paulo faz uma analogia interessante. Paulo diz o seguinte, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Você já parou para pensar que Paulo usa aqui uma metáfora, ele usa uma figura? Lembre-se o que acontece, todos nós sabemos o que acontece quando um homem está sob o efeito do álcool. O que acontece? Pelo menos 3 coisas acontecem num homem sob o efeito do álcool. Primeira coisa que acontece, sob o efeito do álcool, ele passa a ver a vida de maneira diferente. Se ele era um homem cheio de problemas, ele esquece dos seus problemas, ele esquece das coisas, ele passa por aquele momento que está sob o efeito do álcool, ele passa a esquecer, a olhar as coisas de uma maneira diferente. A segunda coisa que acontece com um homem embriagado é que as suas palavras se tornam diferentes, ele começa a falar de maneira diferente, há uma mudança de fala.
na pessoa que está embriagada. Mas há também um terceiro comportamento que muda o jeito dele caminhar. Ele anda trôpego, ele anda diferente. Veja que essas 3 características a gente entende que são características negativas de quem bebe. Mas veja o que Paulo está dizendo. Quando Paulo usa isso, Paulo diz: você, sob o efeito do álcool, você perde a noção da realidade. Sob o efeito do álcool, você não consegue falar direito, você não consegue andar direito. Mas sob o efeito do Espírito Santo, quando você se enche do Espírito Santo, você é totalmente diferente. Sabe o que o Espírito Santo produz? O Espírito Santo de Deus, em primeiro lugar, te dá visão. Você passa a enxergar a vida com olhos transformados. O Espírito Santo de Deus muda suas palavras. Ele muda o jeito de falar. As coisas que saem da sua boca vêm da sabedoria do alto. E o Espírito Santo muda o jeito de você caminhar. Você nunca mais caminhará da mesma forma quando o Espírito Santo está dominando você. Quando o Espírito Santo está cuidando de você, está dirigindo a sua vida. Além disso, eu quero te lembrar que quando a gente vai analisar essa expressão enchei-vos do Espírito, nós nos percebemos 4 coisas sobre o estudo exegético dessa palavra que é extremamente importante. Primeiro, essa expressão está no presente. Encher-se do Espírito não é uma coisa que você faz ontem e amanhã não fará. Encher do Espírito é uma atitude diária. Todos os dias eu preciso me encher do Espírito. A palavra, a expressão está no presente, o verbo está no presente. Então eu preciso fazer da conexão com o Espírito Santo algo diário na minha vida. A segunda característica é que o Espírito, essa palavra, essa expressão, encher-vos do Espírito, está no imperativo. Ou seja, é desejo de Deus, é ordem de Deus que a gente se encha do Espírito. Não é uma coisa opcional. Você como cristão não tem a opção. Eu acho que eu vou me encher do Espírito. Não. Ele ordenou, encham-se do Espírito. Permita que o Espírito Santo tome conta de vocês. É uma ordem, está no imperativo. A terceira característica dessa palavra no grego é que ela está no plural. Significa que se encher do Espírito não é uma atitude egoísta. Quando eu me encho do Espírito, outras pessoas são beneficiadas. Todas as pessoas que estão à minha volta são abençoadas por uma pessoa cheia do Espírito. Não é uma condição egoísta. Eu me encho do Espírito e apenas eu me beneficio, não. Quando eu me encho do Espírito, as pessoas que estão à minha volta são transformadas pela sabedoria das minhas palavras, pelo poder das minhas atitudes, pela grandeza do meu testemunho. E por último, essa expressão no grego está na voz passiva. O que significa? Significa que não é você que produz, não é você que se enche do Espírito, é o Espírito que enche você. E se é assim, meus irmãos, há algo interessante. Se é o Espírito que me enche, não sou eu que me encho do Espírito, significa que existe o desejo de Deus de encher você. Mas muitas vezes você está entristecendo o Espírito. Muitas vezes você está resistindo à ação do Espírito. Meu irmão, se abra para que o Espírito te enche. Se abra para que o Espírito faça morada na sua vida. Para que o Espírito não esteja apenas residente, que ele esteja presidente, que ele presida a sua vida. E meus irmãos, eu quero terminar dizendo que o Espírito Santo, morando em nós, é a maior dádiva, é o maior presente, a maior marca de que você é um cristão.